Hoje participei das quartas de finais do Campeonato Brasileiro de Excel. Infelizmente não consegui me classificar dessa vez, mas o case era bem legal e divertido. Dessa vez o formato foi um pouco diferente do tradicional, com um enredo de plano de fundo e 1 hora para a resolução, geralmente são 30 minutos. Aqui no início temos as instruções gerais explicando como será o desafio, é quase como um RPG. Tem algumas tabelas auxiliares com itens e equipamentos, cada um com um conjunto de característica, como ataque, defesa, peso, efeito e por aí vai. No primeiro nível, pedia para trazer o nome do item com base no ícone que representa ele. Essa informação tem na planilha Itens. Para agilizar eu começo tratando a tabela de itens para facilitar a referência. Geralmente quando tem 2 ou 3 colunas eu simplesmente dou um nome para cada coluna. Aqui, como tem várias colunas, é mais rápido formatar como tabela, assim cada coluna já recebe um nome com base no seu cabeçalho. Depois disso, basta fazer um proc x, buscando pelo ícone, e retornando o nome. Dou uma conferida com o exemplo e, como bateu, eu simplesmente replico a fórmula, para todas as linhas. Depois, só copiar a resposta para a plataforma. No segundo nível, o desafio é somar o peso de todos os itens apresentados. Para resolver, eu uso a mesma lógica do primeiro nível, usando a função proc(x). Dessa vez, ao invés de retornar o nome, eu trago o peso. Como existem alguns itens em branco, preciso adicionar o quarto argumento do proc(x), retornando 0 quando não encontrado. No fim só somar todos os pesos, arrastar para todas as linhas e colar a resposta na plataforma. Até aqui, foi até tranquilo. A partir do terceiro nível o negócio começa a ficar mais difícil. O terceiro nível eu precisei combinar a melhor arma com a melhor armadura, com base nos ícones fornecidos. Nesse nível devo usar a planilha Equipamentos. Assim como na planilha Itens, vou formatar como tabela para facilitar a referência. Começo como nos níveis anteriores, usando a função proc(x) para trazer o atributo de cada item. Uso a função let para armazenar o resultado, já que terei que usar mais de uma vez. Então usei a função agrupar por, agrupando pelo nome de cada item. Usei também o argumento de classificação para ordenar, do maior para o menor, assim o maior aparecerá na primeira linha. Vou começar pegando o melhor ataque primeiro, então uso o argumento de filtro, filtrando apenas o atributo ATK. Uso o arroba para pegar só o primeiro nome. Depois, só copio a fórmula e altero o filtro para def. Concateno os dois nomes com que, como é pedido na resposta. Aquela conferida com exemplo. Aí é só arrastar para as demais linhas e colar o resultado na plataforma. Agora vem o quarto nível, e o bicho começa a pegar. De forma resumida ela pede para juntar vários atributos e aplicar essa fórmula. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos pular para o final. E o que rolou aqui? Basicamente, usei a função let para juntar todas as variáveis usadas na fórmula, uma a uma. D, T e M já foram fornecidas, as demais usei proc(x) para buscar, como nos níveis anteriores. Depois tive que usar os efeitos dos dois últimos itens, para corrigir cada variável. No fim foi aplicar a fórmula, juntando cada variável e tomando cuidado com os parênteses. O resto já sabemos, arrastar para as demais linhas e copiar a resposta para a plataforma. Então chegamos ao quinto nível. Aqui o negócio fica interessante, pois precisamos deslocar em um mapa, e coletar itens.
Eu, particularmente, adoro case de mapa. Então resolvi usar uma abordagem um tanto quanto arriscada, usar uma fórmula recursiva para resolver. Já tinha resolvido alguns cases de mapa assim, mas nunca ao vivo durante uma batalha, ainda mais nas quartas de final. O primeiro passo foi pegar uma amostra de cada seta, para traduzir para o Excel, quantas linhas e quantas colunas cada seta deslocaria. Então, vou dar um nome para elas, para facilitar a referência. Vou colocar primeiro, quantas linhas cada seta desloca. Para baixo eu desloco uma linha, para os lados não mudo de linha, e para cima desloco menos uma linha. E faço o mesmo para colunas. Para cima e para baixo eu não mudo de coluna, então é zero. Para a direita desloco uma coluna, e para a esquerda desloco menos uma coluna. Agora, vamos ao que interessa. Começo usando a função indireto, para trazer o valor e referência do endereço fornecido. Esqueci de concatenar com o nome da planilha mapa. Agora sim! O próximo passo é usar proc_x para trazer o deslocamento de linha e o deslocamento de coluna para podermos usar na função desloc. Agora vem a mágica. Vamos criar uma função recursiva chamada fx. Ela receberá uma referência de input, que chamaremos de ref. Usaremos a função desloc para fazer o deslocamento de linhas e colunas. Chamaremos isso de proc, pois será o próximo referência analisada. Agora que temos o próximo, vamos fazer a condicional de escape da função recursiva. De acordo com o pedido no desafio, eu devo continuar deslocando até encontrar outra seta diferente. Então vou usar isso. Uso a função regex.testar para verificar se o próximo encontrado é uma seta. E uso a função filtro para pegar somente as setas que são diferentes da direção atual. Aqui eu cometi um erro que me custou caro. Quando a condição fosse verdadeira, ou seja, o próximo é uma seta, eu deveria retornar aspas duplas. Mas acabei colocando para retornar o próximo, isso fez com que a resposta contivesse a última seta, sendo que era para constar apenas os itens. O restante ficou certo. Quando a condição é falsa, é porque encontrou o item e não uma seta. Então ele concatena o item encontrado, com uma nova chamada da função recursiva, para pegar o próximo item. Por fim, eu faço a chamada inicial da função, fornecendo o primeiro endereço. E olha lá, as setinhas intrusas, na hora, no calor da batalha, eu nem percebi. Depois do quinto nível, resolvi partir para as questões bônus, todo confiante de que a classificação já estava na minha mão. O primeiro bônus pedia quantos itens podiam ser usados, para quem tinha destreza 3. Ou seja, quantos itens não tinham como requisito, destreza maior ou igual a 4. Inicialmente pensei em usar filtro. Mas depois percebi que não precisava. Bastava somar todos os itens verdadeiros, usando o duplo sinal de menos, para converter verdadeiro para o número 1. No segundo bônus, pedia para somar os pesos dos equipamentos mais pesados de cada tipo. Então resolvi usar a função agrupar por para isso, agrupando por tipo, a tabela de equipamentos, e usando a função máximo, para pegar o mais pesado, de cada tipo. Depois, bastou somar segunda coluna, para ter o total. E aqui, eu dei outro vacilo. Fui ler o que pedia nos outros bônus, e esqueci de colar a resposta do segundo bônus na plataforma. Depois já parti para o nível 6. No sexto nível, a lógica era parecida com o nível 5. A diferença é que,
Ao encontrar uma seta diferente, não paramos, só mudamos o sentido do deslocamento. Só paramos quando encontramos esse ícone parecido com a letra L. Comecei a pegar setinhas de novo, e lembrei que já tinha pegado no nível 5. Então o que fiz foi copiar a solução do nível 5 e adaptar para o nível 6. A primeira adaptação foi pegar as variáveis com o deslocamento de linha e coluna e colocar dentro da lambda recursiva, pois isso iria mudar a cada seta encontrada. Depois eu parei de considerar o endereço inicial e passei a considerar a referência em cada iteração. A próxima adaptação, que não tinha no nível anterior, são os requisitos. No nível anterior, eu coletava todo item que encontrava. Para esse nível, existem algumas restrições, de destreza e capacidade, que ditam qual item eu devo ou não coletar. Primeiramente, usei proc_x para trazer o requisito de destreza para o item encontrado. Então, usei a função texto depois, em conjunto com o sinal de menos duplo, para pegar o valor do requisito, convertido para número. E fiz uma comparação, para saber se a destreza fornecida é maior ou igual a esse requisito. Se for igual, coletamos o item, se não, retorna aspas duplas. O próximo passo é mudarmos a condição de escape, já que agora não paramos quando encontramos uma seta. Mas antes, percebi que o requisito poderia retornar erro, pois, se for uma seta, não será encontrado pelo proc_x. Então adicionei a função seErro, por garantia. Agora a condição de escape é o próximo ser igual ao ícone parecido com a letra L. Se for verdadeiro, retorna o requisito. Se for falso, concatenamos o requisito com mais uma chamada da lambda recursiva. Então me dei conta que precisaria de mais um argumento da lambda recursiva, pois precisava passar a direção que estava deslocando no momento. Nesse novo argumento, precisava fazer uma condição, pois se o próximo fosse uma seta, passaria a seta nova, caso contrário, continuaria passando a seta anterior. Acabou retornando erro, então percebi que os deslocamentos de linha e coluna deveriam ser calculados com base na seta, e não na referência. Com essa correção a fórmula funcionou, mas ainda não estava obtendo a resposta esperada, pois ainda faltava modelar o limite de capacidade. Para isso, incluí mais uma condição no requisito. Comparando o peso do item encontrado com o limite de capacidade. Ainda não funcionou. Foi aí que percebi que os pesos eram cumulativos, ou seja, a capacidade ia diminuindo conforme coletava itens. A solução mais fácil que encontrei foi incluir mais um argumento na lambda recursiva, passando a capacidade restante a cada iteração. Sendo que a capacidade restante seria a capacidade anterior, menos o peso do item coletado. Oba! Finalmente funcionou. Infelizmente já não adiantava mais. A essa altura já havia encerrado o prazo de 1 hora, e a solução do nível 6 não foi considerada. Ainda tinha o 7º nível, mas esse é outra história, esse merece um vídeo só para ele.
É isso aí, assim encerrei minha participação na temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Excel. Nos vemos em 2026.